Fala, galera, muito bem-vindos aí a mais um Back to Back. Dessa vez, nosso convidado muito especial, fora do cenário do jiu-jitsu, nosso super campeão Gustavo Borges, 4 medalhas olímpicas, 19 medalhas de Pan-Americano, Hall da Fama da natação, enfim, uma grande personalidade e principalmente, né, cara, um empresário do esporte. Então, a gente vai falar sobre muitos assuntos aqui. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva agora. Se você está escutando pelo podcast, seja muito bem-vindo ao Fora do Tatame com o Fábio Gurgel. Gustavão, grande prazer, uma honra te ter no canal aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer, Fábio. A gente sempre se cruzando aí nos eventos, nas coisas da vida. E agora aqui falando um bate-papo aí no Back to Back. Aí. Prazer. Prazer Isso aí, cara. Muito legal. A gente realmente tem se encontrado em vários eventos de academias e aqui em São Paulo. A gente vai falar bastante disso um pouco mais para o final. Assim, a gente não pode fugir da situação que a gente está vivendo hoje, né, Gustavão, do coronavírus aí, academias todas fechadas. Como é que você está vendo esse cenário? O que você está fazendo aí de ações para contornar essa crise, né? Putz, eu tenho um problema muito grande, né, econômico, de saúde, de todas as áreas aí, psicológicos, né, porque pessoas estão em casa. A gente vai ter um problema trabalhista também, né, que tem a ver pelas questões econômicas aí por essa situação. E tem duas frentes assim das coisas que eu tenho feito. A primeira é dos meus negócios, né? Então, é uma decisão mais como gestor em relação ao enfrentamento dessa situação. Então, eu tenho meus principais negócios, academias, são 3 academias, elas são completamente fechadas. A metodologia, que é essa, eu dou atendimento para esses clientes que estão fechados, 80% dos meus clientes são academias, depois tem clubes, escolas, instituições, cidades e tudo mais, né, prefeituras. Então, você tem uma estratégia muito bem desenhada ali para você, como gestor, tomar as atitudes e as questões mais operacionais ali, né, com questões de fechamento e tudo mais. E também a questão de palestras, né? Palestra motivacional, que é uma área que eu faço também, que essa acabou, né? Acabou nesse total, período. né? Parou. Tem feito algumas coisas online aqui, né? Para empresas, mais empresas parceiras, mas o evento, aquela coisa, foram todos cancelados ou postergados aí. Então, esse é um lado. Então, do lado da empresa, está um pouco disso, né? O gerenciamento do caos em relação à operação em si dos negócios. E o outro lado, que eu também faço parte da associação da CAD Brasil, que é uma associação de academias, que eu sou presidente, estou presidente nesse momento, e a gente montou um grupo de crise, uma gestão de crise nesse momento, que tem lá várias pessoas, diretores, líderes de segmentos, Bodytech, Smart, diretores da área de academias, onde a gente está trabalhando de uma maneira mais institucional e estratégica e mais tática também, no que quer dizer nas ações relacionadas a sindicatos, laborais e patronais, relacionamento com o governo, trazendo situações jurídicas para conversar com o ECAD, por exemplo, com a contratação de energia das academias, são demandas contratadas, né, que a gente coloca. Então, tem uma série de coisas na área estratégica de ACAD que vai para um plano mais tático ali de conversa, de tete-a-tete com os sindicatos, tanto patronais e laborais, que dá bastante trabalho. Então, a minha preparação com a pandemia está mais dividida nessas duas áreas, né? Muito operacional dos meus negócios e estratégico e operacional também com a CAD Brasil. E fora ficar em casa, né? Fazendo aqui um escritório caseiro que é difícil para todos nós, né? É isso aí. Ontem eu vi um pronunciamento do diretor executivo do Procon, inclusive falando dessa questão de mensalidades, né, de anualidades das academias, que se entende que isso é uma pandemia que ninguém tem controle e que as pessoas que têm contratado os planos não poderiam solicitar reembolso, né? O que, de certa forma, protege essa academia. Né? Posterga. Você pode ganhar o crédito, mas, na realidade, você não pode interromper e pedir o ressarcimento desse valor, né? Vocês têm alguma influência nisso também com o Procon ou não, o Procon a gente conversa com vários segmentos e como a gente é muito espalhado, o Procon ele já foi bem ativo nesse sentido. Ele logo trouxe essa informação, que foi uma informação muito boa, muito válida no nosso caminho de academias. O grande situação que a gente tem hoje é talvez assim a preocupação de abrir cedo demais.
Porque a hora que você abre, aí sim, o que o Procon está dizendo é que quando você abre, aí acho que o número de cancelamentos pode aumentar muito, porque, né, o pessoal vai estar inseguro. Então, você está aberto, eu vou lá e cancelo. Sim. Então, isso é uma preocupação grande. A outra é exatamente em questão de fluxo de caixa, não a tempo presente, porque esses não vão cancelar, né? Mas talvez não, com certeza lá na frente, quando você tiver que entregar esse serviço e o cara já ter pago, né? O seu cliente já ter efetivado o pagamento. Então, problema sério. Fora as vendas que são difíceis. Tem até vendas acontecendo, acho que tem pessoas solidárias, pessoas que estão querendo aproveitar, tem momentos aí, empresas fazendo promoções, porque acho que o ponto principal da pandemia, Fábio, e acho que a gente tem que lidar com isso, é muito difícil quando você está meio no começo disso tudo, é que vai passar. E a hora que passar, a gente vai ter que fazer o trabalho, a gente vai ter que pagar as contas, a gente vai ter que... A decisão que a gente toma hoje vai nos impactar daqui 3, 4, 5 meses. Então, é muito difícil para o empresário, para o gestor, que cuida de vidas, né? Na nossa área de saúde, a gente cuida de atividade física, a gente tem colaboradores, a gente tem pessoas que estão envolvidas, tem famílias envolvidas aqui. A medida provisória MP é uma medida boa até certo ponto, mas ela traz até uma insegurança mais para frente, porque você tem que dar garantia de emprego numa incerteza futura que você não tem como saber. Claro. Então, no primeiro momento, ela é ok, ela é boa. Mas na hora que você olha 4 meses de hoje, tem empresas que não têm fluxo de caixa para pagar um mês. Então, você coloca as pessoas lá para suspensão de contrato de trabalho, depois você tem que garantir mais um mês para esses colaboradores. Então, uma decisão de gestão aí muito, muito difícil. A gente tá trabalhando nas nossas academias, nas filiais, assim, todo mundo vivendo essa mesma agonia, né? Mas pensando no retorno, cara, o jiu-jitsu é um esporte de contato direto, né? Então, assim, as pessoas vão ter um receio muito grande de retornar. O que você falou agora do tempo de abertura, é muito importante as pessoas entenderem que essa curva vai ser muito lenta, né, cara? O retorno as pessoas criam a expectativa de que quando voltar vai estar tudo igual era, mas eu acho que isso vai demorar bastante tempo para que a gente consiga retomar a confiança das pessoas enfim, de viverem em comunidade, né, de estar em ambientes fechados e com contato muito grande. Então, a gente está vivendo aí um monte de incerteza, né? E o protocolo do retorno, pensando aí na área de de lutas, mas você tem uma aula que seja em conjunto, uma aula coletiva, você tem a natação que não se propaga no cloro, na água, né? Então você tem a piscina tratada, o vírus ele não se propaga ali, mas você tem pessoas próximas ali conversando, então você tem aproximação. Então acho que o protocolo de retorno para as academias de luta, de natação, de fitness, seja lá qual for, ela vai ter que ser bastante importante para a gente ter uma segurança e para o nosso cliente ter a segurança que está sendo bem cuidado ali dentro das nossas unidades, né? E na luta é louco, né? Porque você tá lá, cara, em cima do cara, vai ser... E tem um rodízio. Normalmente, você numa aula normal, você treina com, sei lá, com 6, 7 pessoas na mesma aula, né? Talvez a gente tenha que restringir isso, talvez a gente tenha que restringir o número de participantes que uma aula pode comportar, talvez você vai ter que ficar com aquele parceiro ali só com ele. A gente não sabe exatamente ainda como lidar com esse problema, mas a gente vai ter que lidar, né? A gente vai ter que criar eu acho uma coisa protocolo de segurança, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque, assim, a algum momento a gente vai pegar esse vírus, né, dizem. A não ser que tenha uma vacina que não está... Tem aí... Dificilmente vai sair no curto prazo, médio prazo. Então, estão falando que esse medicamento que os caras estão tomando e falando que não estão tomando parece que funciona. O cloroquina, né? Mas não pode falar que toma, entendeu? Tem que tomar e... Não, teve uma entrevista agora do Davi Wip, perguntaram para ele se ele tomou, e ele falou, não, o meu médico que sabe, eu não posso falar nada. Agora tem isso também. Eu tenho acompanhado muito ali a questão, a live da Prevent Senior foi bem bacana, acompanhando os médicos ali, e os resultados têm sido muito significativos. A gente tem que se eu pegasse coronavírus hoje, pelo amor de Deus, me dá no ambulatório esse troço aí, né? Exatamente. Vamos embora, porque realmente, se tem comprovação, eu entendo até as questões de segurança, de estudo, de análise, né? Mas
é aquele negócio, né? Se a gente está no esporte, se é uma coisa que não vai, que vai dar certo, que você escuta que deu certo com um cara que está treinando ali, e você inclui isso no seu treinamento, você faz o teste. Se funcionar, você continua. Se não funcionar, você para. É lógico que a gente está falando de vidas e de saúde, né? Então, se é uma coisa que não mata, né? E que tem uma chance de evolução contra a doença. Por que não, né? Por que não testar, né? A gente tem duas linhas hoje, né? O lockdown horizontal, que é o que a gente está vivendo, e a defesa do lockdown vertical. Para qual você está mais inclinado assim de achar que é o caminho? Então, mas eu acho que a preparação para o lockdown vertical ele teria que ser feita antes, né? A gente está no momento agora já no olho do furacão. É igual você querer o furacão passando, você construir uma casa de sapê, né? Não dá para fazer isso. Então, a casa de tijolo, né? Eu lembro dos três porquinhos. O lobo mau está soprando a casa, né? E a gente fez uma casa de madeira. A gente não teve uma preparação tão estruturada quanto talvez os países que fizeram, né? Você pega a questão da Dinamarca, da Suécia, que tem situações muito parecidas em termos de número de casos, número de mortes, mas estratégias completamente diferentes. Sim. E um que vai ter uma economia que vai sair mais rápido e outro que vai sair mais lenta. Sim. E acho que isso tudo é prevenção, né? E como a gente não teve talvez, mais suposições, né? Eu tenho lido muito pouco sobre coronavírus, viu, Fábio? Eu acho que é uma coisa que, nessa quarentena, eu tomei uma decisão, assim, de focar nos meus negócios, né? Por que focar nos meus negócios? Porque eu quero duas coisas. Eu quero salvar os empregos da minha turma. Eu tenho, assim, tentar salvar a maior parte dos empregos. Eu sei que eu vou ter que fazer demissões, eu sei que vai ter que algumas pessoas deixarem de trabalhar. Então, eu estou muito focado nisso, cara. Eu quero manter os empregos. Para manter o emprego, eu tenho que manter a empresa. Então, enquanto ACAD, enquanto gestor, eu olho para os meus negócios e falo, cara, como é que eu posso manter isso aqui? E tendo uma visão de médio prazo, né? E longo prazo para a gente hoje é um mês, né? Médio prazo é uma semana. Sim. Mas vamos pensar a longo prazo, 4 meses, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá. Então, toda decisão que a gente toma agora, pensando 4 meses, ela pode mudar no mês que vem, na semana que vem. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade. E eu tenho me afastado um pouco das notícias. Eu até estava conversando até com um gestor de academias e o cara estava tão positivo em relação a essa crise do corona que eu achei fantástico, assim. Falando assim, sair de todos os grupos. Se eu estou num grupo de WhatsApp que alguém fala alguma coisa pessimista em relação ao coronavírus, a nossa situação, eu saio do grupo. Na hora, pau, sai fora. E, cara, é muita notícia ruim. A gente já está com muita notícia ruim. Eu já não vejo notícia, cara, há muito tempo. Eu já parei de ver TV, de ler jornal. Eu já não faço isso há um tempão. Estou concentrado nos meus livros que me interessam e nas minhas estratégias de como salvar o meu negócio, né, cara? Que a gente fez alguns planos de, assim, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas assim, a gente vai ficar um mês fechado, o mês já passou. A gente vai ficar 3 meses, a gente vai ficar 6 meses. Assim, a gente está olhando, sendo muito pessimista, que a gente fique, cara, com a academia praticamente 6 meses inativa ou com muito pouca atividade. Como é que a gente faz para salvar o negócio, né, cara? Aí nesse aspecto, Fábio, você está falando de fatos, né? Então, a gente faz uma suposição do que está acontecendo aqui no Brasil e a gente olha para o que já aconteceu na China, que já aconteceu na Itália e que está acontecendo lá. Então, a hora que você pega os fatos de lá, não é nada animador no sentido de quanto tempo a gente vai ficar aberto, né? Ou fechado. Porque você pensa numa questão psicológica, né? Nenhum governante vai chegar e vai falar o seguinte, olha, vai ficar fechado 2 meses. Isso vai acabar com a cabeça da população, das pessoas que estão em casa. Às vezes a gente tem uma casa um pouco maior, tem mais espaço, a gente tem um privilégio maior, a gente está numa condição assim diferente, mas de apartamento pequeno, filho em cima. Não tem filho pequeno. Você tem filho pequeno? Não, né? Não. Eu tenho pena de quem tem hoje. Meus filhos têm 20 anos de idade, 18 anos. Não tem ninguém aqui em cima. Fica todo mundo lendo, cada um num canto da casa aí, cada um fazendo as suas coisas. Agora, eu faço muitas reuniões que vem lá um moleque e tal, por em cima do pai, por em cima da mãe, a mãe passa atrás. É assim que é o negócio. E a saúde mental ela é muito importante nesse cenário. Mas pegando a história que está acontecendo na Itália, Espanha, China, né, que ainda tem coisa fechada, muita coisa fechada na China, cara, a gente não vai ser rápido. A nossa academia na China voltou a funcionar essa semana. Entendeu? Isso, depois de quanto tempo? Depois de 70 dias fechado, 75.
Então, aí é isso. Estamos falando de 2, 3 meses. Sim. E com protocolo, é lógico que a gente não sabe ainda como o Brasil vai sair dessa, né? Porque a curva aqui pode ser menos acentuada, a gente tem a questão do clima, a gente tem a questão do SUS, a gente tem uma série de questões. Então, é muita suposição, né? Então, a gente trabalha com fato real, com o que aconteceu lá e com o nosso dia a dia aqui, né? E com a medida provisória do governo, acho que facilita um pouco as nossas decisões enquanto empresário, né? Porque aí você já... Porque nessas últimas 3 semanas, pelo amor de Deus, cara, até sair essa medida, essa MP da semana passada, eu não conseguia dormir à noite. Eu falei, cara, para onde que eu vou? Dou férias, demito, não faço nada, o que eu faço? E agora, pelo menos assim, tem um plano. Eu falei assim, cara, esse aqui é o que você pode fazer. Beleza. Então, com isso, eu posso tomar minhas decisões. Sim. Não, muito legal. Gustavão, vamos entrar aqui na nossa... Eu queria dar uma passada rápida aqui, porque eu sei que tem muitos atletas que acompanham a gente e com o sonho de viver do jiu-jitsu, viver do esporte em geral. E você é um exemplo, um ídolo para toda a nação, né, cara? E eu queria entender de você, quando foi que você começou a entender que a natação seria o teu meio de vida? Teve esse momento claro para você ou foi uma coisa que você foi levando e... Ela teve vários momentos ali, né? Porque eu tive até o final até o meio da faculdade, eu achava que não ia ser um meio de vida, né? Eu estou falando ali com 20, 21 anos. Eu comecei a ganhar financeiramente, patrocínio e tudo mais, ao final da minha carreira universitária, que estava ali com 20, 21, 22 anos. E naquele momento, eu senti que a natação ia ser um meio de vida, né? Ia ser um meio de vida no curto prazo, porque na minha geração ali, a questão de lutas, depois pode falar um pouco, o pessoal até já tem um profissionalismo um pouco mais tempo, né? Tinha a questão financeira, ela leva a idade um pouco mais avançada, porque você segura um pouco mais o esporte. Na natação, você ia até a faculdade, depois da faculdade você era um velho de 22, 23, 24 anos, parava de nadar, vai trabalhar vagabundo, né? Porque esse negócio não dá dinheiro, e vão embora. E acho que durante toda a minha vida no interior e com os meus pais, a minha mãe sempre foi muito fiel numa frase que ela usava. Ela falava o seguinte: vai estudar, filho, porque mesmo se você for preso, você vai ter uma cela especial. Ela falava isso para mim. Eu falei, então, pai, então estudar é bom. É pelo medo que a gente fala. Só vai pelo medo, né? Aí o medo aqui. E aí eu fui muito nessa linha e comecei a ganhar dinheiro com natação, né? No final ali, a hora que com 22 anos, indo para a Olimpíada de 96, e de 96 a 2000 teve muito investimento no esporte no Brasil. O Vasco, o Flamengo, teve muito investimento ali naquela época. Depois eu voltei para o Brasil, a gente se encontrou lá no Projeto Aqua, ainda tinha muito investimento até 2004. Então, de 96 a 2004 foram anos muito importantes na minha carreira em termos financeiros, e as medalhas, os títulos me trouxeram oportunidades fora das piscinas também. Então, não teve um momento assim que eu sabia que eu estava ganhando dinheiro e tinha as questões de investimento financeiro ali no esporte, e num determinado momento eu falei, cara, vai acabar. E não acabava. Então, em 96 eu nunca achei que eu ia chegar em 2004. Então, eu sempre me preparei, estudei, sou formado em economia, leio e estou sempre me preparando para o empreendedorismo. Sempre fui muito empreendedor, né? Acho que vem da veia do meu pai, das pessoas com quem eu me conecto. Gosto muito de fazer negócio e tal. E aí, no ano de 2000, eu falei, nunca que eu vou chegar em 2004. E cheguei em 2004, mas eu tinha certeza, com 27 anos, que eu ia fazer uma transição. Então, de 2000 para 2004 foi onde eu construí assim, o alicerce daquilo que eu queria fazer para o futuro. Então, as academias surgiram ali, a metodologia foi logo na sequência, palestra motivacional surgiu muito ali, né? Me esforcei muito para ficar bom nesse troço aí. E aí os desenvolvimentos esses foram acontecendo. E você sempre trabalhou no ciclo olímpico, né? Então, assim, você estava tentando fazer índice para 2004 sem ter a certeza. E essa questão da transição acho que é fundamental das pessoas entenderem, né? O quanto tempo você olha na frente, porque eu vejo as pessoas botando todas as fichas numa cesta só, e aí quando a carreira de atleta ela acaba, porque ela acaba querendo você ou não, né? Porque o tempo faz com que ela acabe. E aí o cara não se preparou para absolutamente nada. Você fez faculdade fora. Você foi através da natação para a faculdade, correto? Sim, ganhei bolsa de estudos lá.
E a natação sempre foi um... A natação universitária, ela, diferente de outros esportes, eu queria até escutar um pouco do MMA, né? Porque o que eu vejo na natação, ou na área de lutas, né? Nos lutadores, o que acontece com a natação, que tem um pouco a ver com o que você falou? Os jovens se formam na faculdade. Isso na natação é normal você se formar na faculdade, porque a natação universitária é muito forte. Aqui no Brasil, quem finge tem um pouco mais de dificuldade de se formar, né? Ali com 22, 23 anos, porque está treinando, horário. Você vira um profissional muito cedo no Brasil na natação. E se você vai para os Estados Unidos, você vai se formar. A grande base da natação americana competitiva olímpica, ela vem da universidade. Depois você faz uma transição e você vai para o profissionalismo, né? E quando esses jovens eles passam para o profissionalismo, então eles estão ali com 23 anos e vão até o 27, 28, eu acho que muita gente nessa faixa, né, que acho que do que você trouxe de informação, é onde eles deveriam se preparar para o futuro, mesmo sendo profissionais dentro do esporte. O que é se preparar? Cara, você tem muito tempo quando você treina para fazer outras coisas. Então, o que a turma faz? Dorme muito, fim de semana vai para balada, joga videogame, aí, ó, fica jogando videogame. Cara, se você tem 2 horas para jogar videogame por dia, lê livro, cara. Nós vamos falar de livro daqui a pouco. Um livro legal para você ler. Por que você não lê livro? Você não faz live com conteúdo? Por que você não faz um curso online para fazer um master, uma pós-graduação? E acho que essa é a grande questão que você está trazendo, Fábio, que até de você em relação ao perfil dos lutadores, da turma de jiu-jitsu, porque na natação tem muita gente que se prepara, tá? Eu estou só dando uma generalizada, porque o jovem, principalmente naquela faixa etária ali de 24, 25, 26, que começou a ganhar dinheiro e está ali, né, louco, não tem uma visão que com 30 anos, hora que encerrar, ou com 28 quando encerrar, esse cara, ele está ganhando 20, 30, 40 mil por mês, ou 10 mil por mês, ele vai ganhar 2, ele vai ganhar 3, porque não tem uma experiência de trabalho. Ele tem o empreendedorismo do próprio corpo, a experiência de ter feito um esporte de alto rendimento, que é muito legal isso, e se ele tiver o conhecimento de trazer aquilo que ele empreendeu no próprio corpo para a vida real de trabalho, cara, ele vai trabalhar, ele vai desenvolver, ele vai crescer. Então, se ele tiver essa consciência, é um bom caminho. Como é que é na luta? Então, a gente vive esse dilema, né, cara? É uma coisa que eu bato bastante na tecla para os atletas se prepararem, estudarem e conseguirem entender um pouco além de simplesmente ser atleta. Porque, como você falou, se você trouxer todas as valências que você cria como atleta para o negócio, você vai estar na frente dos outros, porque todo mundo tem acesso a livro, a estudar, a faculdade, o que for. Faculdade talvez não todo mundo, mas, enfim, todo mundo tem acesso à informação hoje de uma forma quase que gratuita, né? Então, quer dizer, questão de você querer ir atrás realmente de se informar. E se você traz toda a tua experiência, cara, toda a tua resiliência, tudo que você ganha como atleta e junta a esse conhecimento, você está na frente do teu concorrente, entendeu? Mas as pessoas, como a gente comentou, muitas vezes elas se dedicam tanto ao treino e elas acham que aquilo é suficiente, né? Então, elas vão até o final da linha. É como eu imagino, às vezes, o rio correndo, tem uma cachoeira ali na frente e o cara não vê, entendeu? O cara não se prepara, quer dizer, o cara não planeja construir a ponte, nada. Ele vai ali, a hora que a gasolina acaba, ele cai. E aí não tem como você sair mais daquilo, porque você não é mais o expoente do esporte, porque a tua carreira já acabou, né? O cara quer saber quem é o campeão novo, quem é o cara mais rápido, quem é o... E aí eu vejo muita gente, o jiu-jitsu tem um caminho que ele era quase natural, de quando você tem sucesso na competição, você começar a dar aula. Só que as pessoas estão entendendo, e a gente vai entrar nesse assunto já, eu quero te perguntar como é que você desenvolveu a tua metodologia, porque no jiu-jitsu não existia uma metodologia de ensino. Então, o cara ia com a experiência dele e começava a dar aula ali de uma forma informal, ia montando a turma e vivia daquilo. Só que isso não funciona mais. Esse cara, se ele fizer isso, ele também vai ter o mesmo fim que ele teve como atleta, como professor. Porque também chega uma hora que você não consegue mais estar no tatame com a mesma energia, nem que seja para ensinar, né? Então, se você não souber fazer uma transição de transformar aquele teu negócio em algo escalável, aquele teu negócio tem dia para acabar, né? Então, você ganha mais um pouquinho de fôlego, mas você não se salva
do problema do mito do empreendedor, né, cara? Do livro do Michael Gerber, eu gosto de citar bastante esse livro, porque ele casa exatamente com a realidade do professor de jiu-jitsu, que é um cara técnico que nunca aprendeu sobre o negócio, monta a academia dele sem ter menor conhecimento de como fazer isso. O especialista, o gerente e o empresário e o empreendedor. Né? Exatamente. O cara todo mundo tem essas 3 características. A ideia é como é que você balanceia elas, né? Porque senão, se você só tiver o técnico, o especialista, você vai fracassar no teu negócio com certeza, né? E aí eu me lembro que em 2000 a nossa escola foi a primeira a criar uma metodologia de ensino para grupos. Que a Academia Gracie, lá de 1950, eles tinham uma metodologia de ensino do jiu-jitsu, óbvio, mas só acontecia em aulas particulares. A academia era totalmente focada em aulas particulares. Então, a gente é a primeira escola a lançar um método de ensino coletivo. E, pô, isso eu falo isso toda hora. Assim, isso foi o marco, o divisor de águas, na verdade, do que a Aliança se tornou, né, como escola, e a gente é 12 vezes campeão mundial hoje, porque a gente tem uma base de alunos gigante. Né? Hoje são 40 mil alunos, a gente tira ali 200 para competirem, entendeu? Em nível internacional. Você tem uma base, uma massa de gente para trabalhar. Né? E aí eu queria te perguntar isso, como é que surgiu a questão da metodologia, Gustavo Borges? Porque uma coisa é você ser atleta, né, cara? Outra coisa é você ensinar isso. Como é que foi isso para você? Você falou de alguns assuntos na sua fala aí. Queria só, antes de falar do negócio em si, que a gente tenha, a hora que a gente pega um atleta que ele teve bons resultados, e aí as opções deles ficam limitadas, né? Se a gente colocar limitando as opções de trabalho, é que tem uma característica do atleta de alto rendimento que ele é muito dono de si, né? E a questão de você ser dono de si, do seu tempo, das suas escolhas, já te traz uma veia empreendedora para você empreender. E aí, ser dono do próprio negócio, investir o próprio dinheiro e fazer as próprias coisas é muito natural para essas pessoas e para quem tem esse espírito, né? Mas não é para todo mundo. Que acho que esse é um ponto importante aqui. Empreender, cara, não é para todo mundo. Ter funcionário, ter colaboradores, ter empresa, não é para todo mundo. E isso não é nem... Eu não estou falando que isso é uma vantagem ou desvantagem. Não, é uma característica, né? É uma característica. E você pode empreender em outras empresas. Você pode ser um super empreendedor trabalhando para o Fábio Gurgel, por exemplo. Você pode ser um super empreendedor trabalhando para mim, trabalhando na Nestlé, trabalhando em qualquer empresa, na Microsoft. Você pode ser um super empreendedor e um colaborador, seja ele especialista, ou empresário ou empreendedor, dentro dessas características dessas áreas. Acho que isso é usar a nossa fortaleza, aquilo que a gente é bom, ou como a gente gosta de lidar, e fazer um trabalho direcionado para aquilo, né? E acho que isso é muito importante. No meu caso, eu sempre gostei de empreender. O início da metodologia, ele foi assim uma solução. Naquela época, em 2000, a gente estava junto lá no Projeto Aqua, e a gente via muito... É engraçado, né, que ali foi um celeiro de pessoas ali. Impressionante, né? Eu lembro de uma passagem no Projeto Aqua, cara. A musculação ficava no andar de cima, ali no mezanino, né? Todo aberto, né? Viu? Era muito legal aquela academia. E aí tinha umas esteiras, eu estava fazendo um treino de tiro, 30 tiros de 1 minuto, aquelas loucuras que a gente fazia, e você estava nadando embaixo, e, pô, parecia que você não estava fazendo força nenhuma. Eu falava, pô, que inveja. Que inveja. Eu queria estar flutuando ali que nem ele, pô, me matando aqui. A gente não sabe a realidade dos outros, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Né? Nossa, você pegar as pessoas que circulavam ali e o que a gente via, né, Fabio? Pô, o Cicupira os caras nadando ali na nossa raia, né? O dono 3G, junto lá com o Jorge Paulo Lema, o Beto, sempre ali com a gente. O Marcos Paulo Reis, dando risada com os caras ali todo dia. Então, mas falando do negócio aqui, foi uma situação assim no começo da época de 2000, ali na década de 2000, vivenciando um pouco uma mudança de negócio na minha cabeça, né? Então, eu entrei para academias em 2002. 2004 eu inaugurei uma outra academia em São Paulo, 2005 inaugurei a terceira e assim foi indo.
Mas de 2002 para 2004, a gente analisou muito o Body Systems, né? O Paulo Aquiel, ele tinha a Body Systems no Brasil, hoje ele já está em outros negócios ali. E também, Body Systems foi talvez um benchmark para a gente, mas o Grupo Positivo também, na área de educação, que era lá em Curitiba, né? Meus sócios são de Curitiba. E aí a gente ficou analisando as duas empresas, falei, cara, a gente precisa de algo que possa ser escalável, que seja legal, mas não, a gente achava que a gente ia escalar como a Body Systems, que foi uma curva assim, putz, parece o coronavírus. Cada ano o negócio crescia, é incrível. As nossas primeiras projeções dos primeiros 3 anos, a gente levou 10 para conseguir. Então, a gente tinha projeção de crescer em 3, a gente cresceu em 10, né? Porque a gente achou que ia sair todo mundo comprando, tirando boleto, né? Quando ele fez o lançamento, uma ligação. Cadê o telefone que não toca? Deve estar desconectada a linha aí, pô. Aí você fala, né? A gente acha que vai bombar e tá lá esperando. Mas, pô, peraí, será que tá funcionando mesmo? Vai lá, pô, funcionou? Não, mas ninguém tá ligando, então vamos embora. E vamos trabalhar. E aí a gente fez um modelo que era mais focado na formação, né? Na tua parte, você trabalha muito com formativo, pelo que eu entendo, e você vai para o competitivo também, né? Você tem uma formação que vai para o competitivo. A nossa metodologia ela começa, obviamente, do zero, né? Do cara que nunca fez jiu-jitsu, da criança, enfim. O que a gente fez de diferente, cara, assim, o jiu-jitsu oferecia jiu-jitsu. Você chegava na academia, era um jiu-jitsu para todo mundo igual, que nem, sei lá, vou nadar numa aula de natação e, pô, você está nadando do meu lado. Quer dizer, são níveis completamente diferentes. Era uma coisa que não funcionava e, por isso, as academias iam encolhendo. O que a gente fez foi criar vários produtos dentro da categoria jiu-jitsu e oferecer produtos diferentes para o nosso cliente. Então, pô, a criança tem um tratamento, a criança em faixas etárias diferentes, tratamentos diferentes, o faixa branca, o intermediário, o cara que está fazendo o jiu-jitsu como defesa pessoal. E aí, na ponta final, que é o high-endzinho do negócio, é a parte de competição, que é mínima. Se você comparar, assim, a Academia de São Paulo, que é a matriz aqui, ela oferece 560 aulas por mês. 20 são de competição. Quer dizer, a competição é um horário por dia, entendeu? E depois o competidor vai fazer a preparação. E dá prejuízo ainda. Pô, né? Claro. Não, eu costumo dizer que é 90% dos problemas e 10% da receita. Isso aí. Mas a natação ao longo da história, ela já tem uma organização, assim, com a dificuldade de organizar isso. A natação ela sempre teve essa organização. Principalmente porque, como sempre lidou com crianças, a parte formativa e educacional, ela sempre se assemelhou muito à escola. Por mais rústico, por mais básico. Então, você pega, mesmo no Projeto Aqua ali, tinha as divisões por turma, você tinha aula de bebê, você tinha aula de infantil, você tinha o condicionamento adulto, você já tem dentro da natação muito essa característica de escola, né, que é o que você trouxe para o jiu-jitsu. Então, você fala, cara, uma criança de 5 anos com uma de 10, cara, não tem nada a ver. Não dá. Pegar uma de 4 com uma de 6 já é muito diferente. Então, quando a gente trouxe a metodologia, a gente viu o que tinha de melhor acontecendo, estudamos muito essa relação e fizemos um trabalho que ficava mais fácil de você entender. Então, a questão da comunicação, marketing foi fundamental, porque a gente envelopar de um jeito que as pessoas possam entender, ela é fundamental. E a grande dificuldade era fazer um produto onde, ainda é hoje, né? E todo momento que a gente trabalha, a gente tem essas premissas, que é o professor precisa entender, e parece uma coisa óbvia, né? Fala, não, o professor ele sabe do esporte, da natação, mas, cara, você está lá num nível de conhecimento muito alto. As pessoas com que a gente trabalha são ponta de lança naquilo que eles fazem. Então, a gente tem pessoas, tem pedagogo, tem gente que universitário, tem gente que escreve material didático. Então, a gente tem muito conhecimento. Então, como é que eu trago esse conhecimento lá de cima que seja fácil e simples? Então, a simplicidade ela é fundamental, porque o professor precisa entender, o pai precisa entender. Então, se o professor entende e o pai entende, aí está perfeito. O pai entendendo, o professor já vai entender, porque o pai ele é menos preparado na questão pedagógica do esporte do que o professor. Pelo menos a gente imagina que isso seja o caso. E o terceiro, a gente precisa garantir a aprendizagem, né? Então, precisa aprender. Então, você tem que ser simples,
professor precisa entender, o pai precisa entender e precisa garantir a aprendizagem de quem está passando pelos nossos sistemas. Então, tendo essas premissas, toda conversa didática, pedagógica, a hora que você vai... Putz, pensei num negócio super legal, uma avaliação assim, assim, assado. Aí você olha assim e fala, cara, se eu pergunto, né, que eu sou um pai que conhece o assunto e que estou lá inserido. Se eu preciso fazer 3 perguntas para entender o que foi dito para mim, eu falo, cara, desculpa, isso não vale. Vamos fazer o cara lá embaixo não vai entender nunca, né? Hã? O cara lá embaixo não vai entender nunca. Se eu não estou entendendo... O professor não vai conseguir pegar esse material e passar. E aí fica muito difícil, fica muito complicado. A simplicidade, tem um monte de pense simples, né, do Gustavo Caetano aí. Cara, é isso, você tem que pensar assim, não tem como. Já tem muita informação no mundo, você trouxe isso, né? Se o cara quiser hoje fazer um filtro legal sobre bons livros, bons youtubers aí, ou bons influenciadores digitais que trazem conteúdo estruturado, é muita coisa boa. Vai lá, assiste, cara, pratica e o cara vai fazer. Você vai ser mais produtivo, mais eficiente, você vai ter suas metas atingidas, você vai fazer exercício, você vai se alimentar bem. Já está tudo aí para a gente. É verdade. E como é que você falou um pouquinho de um critério que eu acho que é super importante dentro do método, que é a questão da avaliação, né? No jiu-jitsu a gente tem as faixas, então a gente tem um parâmetro ali, né? A gente cria os exames de faixa e o professor tem que seguir a metodologia, senão o aluno não tem condição de ser aprovado naquele exame. Então, a gente tem, de certa forma, um controle mais prático ali. Como é que você consegue controlar o que acontece em todas as academias que usam o teu método para, na verdade, comprovar, né, se o cara está, de fato, aprendendo, que é o último critério ali, mas talvez um dos mais importantes, né? Se o cara está efetivamente aprendendo, né? A gente tem um sistema que é nosso, né? Uma plataforma digital onde toda avaliação e toda a gestão aquática é feita ali, nessa plataforma. Então, a gente tem 170 mil alunos hoje que estão inseridos dentro de uma plataforma digital, onde o professor ele acessa essa plataforma e ali dentro ele tem todas as informações necessárias para que possa gerar conhecimento para ele, então, desde artigos científicos, cursos de AD, treinamento, está tudo lá dentro dessa plataforma e, inclusive, a gestão da piscina para coordenadores e gestores e a parte prática de aplicação do gestor, do professor, que seria as avaliações. Então, você sabe quantos alunos por piscina que você tem, precisa usar a plataforma, né? Senão não dá para... Eu ia te perguntar isso agora. O professor, ele alimenta essa plataforma após cada aula? Ele tem um diário ali que ele leva... As informações já estão lá. Então, o que a gente está falando... Então, por exemplo, imagina o sistema ERP, acho que você usa o Evo, qual que você usa? Eu uso o Evo. Imagina, o Evo está integrado com a gente, e aí todas as informações que tem no Evo, é uma integração que a gente está finalizando agora, inclusive. Hoje nossas plataformas são separadas. A nossa API agora se conecta. Então, você imagina que eu tenho 100% dos meus alunos já dentro da minha plataforma, dividido em turmas, em níveis, em professores e tudo mais. Então, você professor das 10 horas da manhã, que é aperfeiçoamento 1, né, que é o nosso nível lá, o Bloop, que é o nosso mascote. Então, eu tenho cor, mascote e um nome técnico para a mesma coisa. Então, escolha o que você achar melhor. Então, se você gosta de faixas, beleza, usa a cor, né, que é o que funciona melhor. O profissional, o professor, ele gosta do nome técnico. Então, ele vai chamar AP1, AP2, BB1, BB2, iniciação, adaptação, ele vai mais para essa linha. A criança, ele vai gostar da cor e do mascote. E o pai, ele está muito na cor. Ele vai lembrar da touquinha, vai lembrar da faixa, que facilita a coisa. Então, assim, você pode escolher o que você gosta mais. A gente divulga as 3 e o que colar, colou. Não tem problema quanto a isso. Então, o aluno, ele está às 10 horas com o professor João nadando a P1, ele já tem todo o segmento ali dentro das avaliações. Isso fica registrado na nossa plataforma. Ele só vai lá com o dedo, pega o celular, faz a avaliação, sim, não, passa para o próximo, vai indo. Isso fica registrado lá e acabou. Bem legal. A gente está num momento bem parecido até, porque a gente está também... O Evo está desenvolvendo... A gente criou um aplicativo que ele acompanha a frequência do aluno, e a nossa graduação hoje ela é muito baseada na quantidade de aulas que o aluno frequenta, né? Então, se você está dentro do programa, você sabe que se o aluno vier dentro daquela faixa ali por 150 aulas, ele vai atingir o nível tal.
e isso é dividido em graus, né? Cada faixa tem 4 graus. Então, a cada tantas aulas você ganha 1 grau e quando você chega em 150, você faz o exame de faixa, dentro daquele método. Então, Mas corre o risco de você não passar do exame, então. Claro, você pode, se você tiver se você não aprendeu por algum motivo, e aí podem 2 coisas estar acontecendo. Ou o teu professor não está seguindo o método corretamente, ou você não conseguiu absorver o conhecimento e vai ter que fazer de novo. Mas a habilidade de coordenação motora do aluno. Exatamente. Mas, assim, normalmente, o problema está no professor, quando isso acontece. Mas, de toda forma, a gente tem como controlar isso. A gente criou um aplicativo para isso, e agora a gente levou esse aplicativo para o Evo, para a W12, e eles estão desenvolvendo estão fazendo um update no aplicativo já integrado com um sistema de controle da academia, né? Então, vai ficar tudo numa plataforma só, interligada, vai ficar muito mais fácil, né? Porque você pode pegar um aluno que, de repente, é um aluno de Nova York que foi treinar na Finlândia. Esse cara, ele continua recebendo ali a presença dele, continua entendendo onde ele está no processo, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Isso é perfeito. Nossa mudança de nível ela vai por habilidade mesmo. A gente tem a gente avalia o desenvolvimento pedagógico é o cognitivo, o comportamental e o técnico, né? Então isso é muito aplicado dentro do nosso dia a dia do trabalho, principalmente o comportamental com estratégias que a gente utiliza, que a gente fez um estudo da Unesco, a gente pegou um estudo da Unesco e a gente adaptou, que foi um estudo feito por Jack Delors e uma série de outros pensadores ali dentro da Unesco, que fizeram para a educação com os pilares educacionais. E dentro desses pilares educacionais, a hora que ele desce para os nossos níveis, que são 9, né, de 0 a 13 anos, são 9 níveis. Uhum. Você tem características comportamentais para você desenvolver. E isso a gente coloca dentro do nosso calendário também. E a mudança de nível ela tem a ver com questões técnicas e a comportamental, a frequência já garante que isso vai acontecer. Uhum. Né? Então, ela ganha patches, tem um passaporte de conquista, que a gente chama, o passaporte de conquista, que você conquista aspectos comportamentais. Então, você arrumar a piscina, né, os brinquedinhos que você usou no final da aula, você chega em casa, você vai arrumar a sua caminha. Então, tem essa conexão junto ali com as pessoas. Total. E a questão técnica é muito particular para o desenvolvimento motor. Você tem crianças de 4 anos que estão mais desenvolvidas que uma criança de 5. Apesar de ser 1 ano, você está falando de 20% a mais da idade, né? Sim, bastante. A gente entrar nessa parte pedagógica. Não. A gente lançou agora o nosso... Na verdade, a gente faz reedições, né, do nosso método, está sempre atualizando. E a gente está fazendo de criança agora, a gente lançou os graus comportamentais, porque a gente ia só pela graduação técnica, e o comportamental ficava meio que a cabo do professor ali, a gente achou que estava muito solto isso. E a gente institucionalizou essa questão dos graus comportamentais também. São graus coloridos que correm em separado com a parte técnica, né? Então é isso, é o cara que sabe arrumar o kimono, que cumprimenta, que é solícito, que trata os alunos. Então, isso só como uma sugestão aqui, o que a gente faz, ele está no calendário técnico, os aspectos comportamentais, eles acompanham o calendário técnico. Uhum. Porque dependendo da faixa etária, você pode trabalhar um tipo de comportamento específico. Então, quanto mais jovem você mais a questão da integração com o pai, de características mais de relacionamento ali, você tem com o pai, né? Então, a criança ela está naquela coisa. Depois ele vai crescendo as questões de imaginação. Como é que você trabalha a imaginação? Depois, questões de comportamento de respeito ao próximo, de ajuda. Então, você pode trabalhar ao longo ali alguma coisa. A gente, pelo menos, funciona muito bem, né? A característica comportamental, ela acompanha as características técnicas. Não que você vai deixar de respeitar porque você não está trabalhando o valor respeito naquele grupo. Sim. Não. Mas tem características que dá para trabalhar muito, muito legais. Não, muito legal. Vai cá trocar uma figurinha aí para a gente conversar sobre isso. Muito bom. Gustavão, a gente já falou de transição aqui, que eu acho que é uma questão super importante. Vamos voltar no tempo um pouquinho, cara. A gente tem vários atletas aqui, provavelmente, assistindo a gente. Uma questão que como atleta é fundamental, né, cara, é o teu estado emocional, né? Como é que você se preparava para as tuas competições e como você fazia para chegar naquele momento, né, cara? Ainda mais a natação, que é um negócio de milésimo de segundo, né? Se você não estiver muito concentrado, muito focado ali, você briga contra o tempo em primeiro lugar, né? Não contra...
Como é que era essa relação? É contra o tempo ou é contra o teu adversário do lado? Como é que... Ou é as duas coisas? Para fazer o índice é contra o tempo. Mas não adianta nada você fazer o tempo e ficar em terceiro numa seletiva olímpica que só levam 2. Então, você tem essa relação da competição. Olimpíada é colocação. O tempo é o que menos importa. A não ser aqueles que querem bater um recorde mundial e que ganha a prova e não bate o recorde e fica puto da vida. Isso que acontece, né? Você imagina, você vai para a Olimpíada, queria bater o recorde mundial, não bati. Fiquei chateado. Ganhei 5 ouro, mas tô puto, porque, porra, não... Muito puto, sei lá. Mas acho que a questão do centésimo de segundo, você falou milésimo, natação é centésimo. Centésimo. Ele é primordial, porque a analogia do centésimo, ele vale para qualquer coisa. Vale para você construir o teu resultado próprio, vale para você melhorar o seu tempo e isso fazer com que você chegue mais próximo dos seus objetivos. E chegando mais próximo dos seus objetivos, evidentemente, você vai estar vencendo adversários ao seu lado, né? Então, você entra numa piscina com 8 pessoas, você não só está lutando contra o seu próprio tempo, mas se você almejar alguma colocação específica numa final olímpica, por exemplo, você tem que bater na frente, você tem que estar entre os 3. E para você chegar na Olimpíada, você tem que fazer um índice. Então, um centésimo você fica em casa, você vai. Um centésimo você fica na semifinal, vai para a final. Um centésimo você fica em 4º lugar ou você é medalhista. É assim que funciona, né? E na hora do vamos ver, você está do lado do cara, você está olhando. Então, na luta é muito específico que você está com o cara. Você precisa vencer o cara. Então, a relação da luta, cara, ela é direta, né? É você e o cara, assim, ou você bate no cara ou o cara te bate, né? A gente levar isso para os tempos antigos, assim, o cara te mata, meu irmão, você mata o cara, não tem outro jeito. Entendeu? Talvez no MMA, a hora que você vai disputar um cinturão, quem perde é um fracasso, né? Porque ele perdeu e o outro ganhou. Então, mas você tem muita relação, talvez, para você chegar numa final, para disputar o cinturão, você já é bom pra caramba. Né? Não, sim. É porque eu acho que quem tem a veia do campeão sempre quer ser campeão, né? Pô, acho que você bate primeiro, você quer bater primeiro sempre. É claro que depois que termina, você olha e fala, cara, pô, peraí. Né? Você foi medalhista de prata na Olimpíada. Pô, pelo amor de Deus, é um negócio... Não, mas naquele momento você queria ter ganho, quer dizer... Então, mas aí vale a pena a gente falar um pouquinho, de repente, sobre o que é realmente ser um campeão de verdade, o que é ter uma atitude de campeão. Qual que é a postura que você tem quando você está numa luta, né? Sim, o que eu vejo de MMA nas lutas é sempre muito respeito ali, óbvio, né? Você fica chateado, ninguém gosta de perder. O atleta, o DNA do atleta é de vencer, cara. Esse foi o meu ponto. A gente fica puto quando perde. Isso não é, mas esse não é o ponto. O ponto é o seguinte: quando eu já fui campeão com 12º lugar, já fui campeão com 40º. A última prova que eu nadei na minha vida carreira profissional, foi 12º lugar na Olimpíada de 2004. Se eu achar que aquilo foi um fracasso, cara, eu tô jogando no lixo toda a minha experiência, tudo aquilo que o esporte me trouxe. Sim. Então, eu tive uma presença olímpica, eu fiz 12º lugar e estou muito satisfeito com aquilo, porque eu sei que a minha entrega foi aquilo. Eu estava preparado para fazer aquilo. Sim. De repente, a minha preparação não foi das melhores, eu já estava com família, 2 filhos, fazendo outras coisas, trabalhando, e aquela foi a minha principal entrega. Então, acho que a relação de ser campeão é muito mais uma questão de atitude, de postura, do que realmente ser o primeiro lugar sempre, né? Lógico que se você é um campeão, para você chegar até uma luta de título, para você chegar numa Olimpíada, cara, você teve que ganhar um monte de coisa. Você já foi campeão de um monte de coisa, Sim. No sentido literal da palavra de chegar em primeiro lugar. Agora, o restante, cara, sempre vai ter um moleque aí, pega lá o Spider, vai lá, perde uma luta, agora fracasso. Que fracasso, meu. Eu tenho uma passagem legal, cara. Eu tive bem na linha que você está falando, ser campeão, às vezes você tem a medalha de ouro, tem situações que são mais prazerosas e no final você fala, cara, tem mais valor esse resultado que eu tive, que não foi o ouro, do que esse ouro que eu ganhei. Uma vez eu ganhei um campeonato, mas eu lutei a final mal. Na real, eu lutei ela olhando para o relógio e contando com a vantagem que eu tinha feito, e foi muito aquém do meu potencial, e sim, totalmente contra o que a nossa escola sempre pregou em termos de jiu-jitsu, de buscar evolução, de buscar
realmente a finalização da luta, né? A técnica perfeita, enfim. E eu cheguei na academia na segunda-feira, feliz da vida, com a minha medalha de ouro no peito, achando que ia ser um dia ia ser um dia incrível. Cara, eu tomei assim, não foi nem um esporro, porque aquilo não foi esporro, aquilo foi me colocaram meu professor me colocou no lugar correto, né? Falando, cara, se você está treinando para fazer aquilo que você fez, pô, alguma coisa está muito errada. Você não está entendendo a essência, o espírito da coisa, né? Então, assim, e eu tinha ganho, né? E outros momentos que eu não ganhei, mas que eu me entreguei 100% e que o resultado, infelizmente, não veio porque o meu adversário foi melhor, ou porque, eu não, enfim, qualquer que seja o motivo, você sai muito mais satisfeito. Eu fiz uma luta de vale tudo aqui em São Paulo com o Mark Kerr, né, cara? Um cara gigantesco, uma diferença de 30 quilos de diferença entre eu e ele de peso. A gente lutou por meia hora. Eu já tinha feito 2 lutas na noite, ele também. A gente se encontrou na final do torneio. Antigamente, as pessoas faziam esse tipo de loucura, né? 3 lutas na mesma noite e era o normal. E aí a gente, no final, lutou meia hora direto, sem round, sem nada. E ele ganhou. E eu perdi na decisão lá dos jurados, eu perdi mesmo, sem nenhuma... Mas aquilo talvez tenha sido uma das maiores vitórias da minha carreira. Porque eu tive que passar por tanta coisa nessa meia hora. Eu me lembro de um momento que eu estava com a minha perna, já não aguentava mais empurrar ele. Eu estava por baixo fazendo guarda já há muito tempo. Eu não aguentava mais empurrar um cara muito forte, muito pesado. Eu olhei para o meu corner para perguntar quanto tempo faltava. Era um round de meia hora. Eu imaginei que eles fossem falar, sei lá, falta mais 3 minutos. Faltavam 12. Beleza, tô na metade. Aquele momento, cara, assim, eu tinha 2 opções. Ou eu falava, cara, para que não vai dar para completar 12. Ou eu ligava o foda-se e falava, cara, então vamos ver até onde você vai agora. Vamos ver se você consegue me ganhar. E aí eu consegui passar por aquilo. E talvez aquilo tenha sido uma das maiores lições que eu tive na minha carreira inteira, né, de lutador. Então, o resultado não necessariamente mostra o campeão, né? Como você falou ali, acho que as atitudes, como você carrega a tua carreira, como você se comporta na vitória e na derrota, como você trata os seus adversários, como você... que imagem que você traz, né, cara? Acho que o jiu-jitsu tem ainda um componente... Pô, a gente é um esporte, mas, em primeiro lugar, é uma defesa pessoal. Então, aquilo muitas vezes foi confundido, né, cara? Quem está na nossa geração, principalmente em São Paulo, em algum momento falou, pô, os caras do jiu-jitsu estão loucos, os caras pegam na rua, os caras tinha um ambiente muito ruim. E assim, como é que você combate isso, né? Como é que você se coloca em nome do esporte para defender a causa? Tudo isso vai contando para a construção, né, do campeão, né? Acho que é bem além do resultado, né? Não, é muito, muito legal isso, porque você fala de uma série de coisas e no final o que conta é o aprendizado que você tira de tudo aquilo. O título ele é importante, o primeiro, o segundo, o terceiro, tudo bem, mas o aprendizado que vem por trás das coisas é legal. Essa lição que você contou aí de ganhar e o seu treinador vira assim, não, você tá de sacanagem. É quase assim, ó, você ganhou por sorte. Você pega um pouquinho mais preparado, você não vai passar pro pro, você não vai ganhar desse cara. Isso né? Então, paciência. É aquele negócio, tem que saber lutar bem, você tem que saber fazer as coisas com técnica, né? Na natação, assim, aprenda a nadar devagar para nadar depressa. Não adianta você querer ficar nadando rápido toda hora se você não tem uma técnica boa. Você tem que fazer técnica, repetição, foco, repetição, correção e correção das coisas certas, né? E você vai indo, vai repetindo, vai fazendo. Isso me leva para a questão do... Porque quando você tem que fazer o que você tem que fazer, né? E uma das coisas que eu sempre tive na minha cabeça, assim, eu preciso fazer né? O que eu posso fazer melhor? Quais são Isso é a única coisa que está no teu controle. Você não pode controlar se o cara do teu lado vai nadar numa velocidade da luz, né? Você só pode controlar o que você faz. Então, o estado emocional que você consegue se colocar, né? E eu me lembro quando eu competi, eu sabia exatamente o que eu precisava fazer para entrar no tatame
naquele estado emocional para performar da forma que eu gostaria. Como é que funcionava esse lado para você? Existe alguma coisa que você usava para se concentrar e estar naquele momento no teu 100%? Como é que era isso para você? Na natação, o treinador sempre foi o psicólogo na minha geração. Hoje em dia ficou um pouco mais elaborado, melhorou um pouco, né, com mais estrutura. Mas eu tinha o ritual, né? Então, o ritual de prova, a preparação, o aquecimento. Uma coisa que eu fazia, assim, o que eu fazia dentro do treinamento, principalmente chegando próximo da competição, eu não mudava no dia da competição, que eu acho que o pior que pode acontecer, e a gente não tinha tanta estrutura, né? A minha geração, a gente tomava água no treino, depois começou, agora Gatorade, puta, começava a tomar Gatorade, sabe? Não tem... A gente, aí maltodextrina, aí começou a evoluir mais no final da década de 90, mas era, cara, na veia. Você ficava com fome e você comia. Comia, que comida você gosta? Pô, prato cheio, você ia lá. Bah! E na questão psicológica era meio parecido, porque a hora que você... e aí, por isso que as pessoas sem preparação, na década de 80, 90, sem preparação, sem estrutura, as que tinham mais poder de concentração e mentalização de prova, uma coisa meio intrínseca assim de cada um, acabava tendo vantagens. Pessoas mais confiantes, sem muito saber como fazer. Tinha lá um ritual ou outro que trazia confiança. Uma posição no treino, uma atitude positiva. Que é o que a gente fala hoje, cara. Hoje você treina isso, né? Antes você meio que se virava nisso. Você não tinha uma estratégia, um processo. Porque a gente fala, pô, é igual na questão de criatividade. Antigamente, pessoas criativas é aquelas que, sou criativa, eu crio e tal. Cara, é processo. Tudo é treinável, né? Tudo você consegue desenvolver. Mas, na minha experiência, foi muito na marra. Conversava com os treinadores, aquele olho no olho. Tinha um treinador que chegava, cara, você pode fazer isso. Vamos lá. E você, pô, tô acreditando, eu vou, eu posso, beleza. Isso aí ia. Eu tinha meus rituais antes das provas de concentração, do que eu fazia, de rodar o braço, de aquecimento, e sempre uma rotina. A rotina ela é muito importante, né? Porque a hora que você pega uma rotina vencedora e você repete aquilo e você vence, não que você não possa mudar essa rotina, mas ela faz com que você entre num estado de espírito ou num momento e fala, cara, esse ciclo é vencedor. Né? E a hora que você entra nesse ciclo é vencedor, você entra para uma luta com aquele kimono lá que você gosta, com aquele óculos de natação que aquele cara já ganhou 3 medalhas olímpicas, aquelas também tá bombando, ou aquele estilo que você faz daquela coisa, funciona, meu. E aí é engraçado porque você vê esse ritual acontecendo com todos os atletas, né? Todo mundo, de certa maneira, se apega num ritual desse e fala, cara, vou entrar para lutar, vou fazer esse aquecimento, é assim que eu me sinto bem. Isso vai te carregando para esse ponto mental que é onde você está no teu 100%, né? Mas imagina isso para a vida, né? Hoje a gente está aqui dentro de casa preso. Se você não tem um ritual para você se preparar, é tudo a mesma coisa. Sim. Então você tem que acordar, não sei qual que é o seu ritual, né? Hoje, ó, pela primeira vez, eu consegui voltar para um ritual. Depois eu tô aqui vai fazer 3 semanas agora, domingo, que eu já estou em casa. Pela primeira vez, eu consegui entrar num ritual que eu tinha lá em São Paulo, que era um ritual assim mais normal. Eu acordo, tomo café da manhã, não olho no celular, então não vejo o celular logo de início, né? Então a primeira coisa que eu faço não é ligar e ver o WhatsApp. Aí eu tomo café da manhã, dou uma relaxada e aí eu vou para o escritório. Aí eu dou uma olhada no WhatsApp, mas hoje eu não fiz isso. Vejo o WhatsApp depois do café, depois que conversei ali com a família. Aí a hora que eu chego no escritório, eu leio meia hora, né? Esse é a minha rotina. Ou no escritório, ou eu fico em casa e leio. Né? Pelo menos meia hora, quando eu estou com mais frequência ali de mais tempo, 1 hora. Aqui eu não estou conseguindo ler muito, né? E hoje eu consegui, aliás, eu li um livro do Michael Phelps, a gente pode até falar depois, né? Que tem uma das questões de leitura muito importante. Mas eu sentei aqui, antes da nossa conversa, e, cara, e li meia hora. Minha filha do lado, ela estava no livro dela, eu li a minha meia hora, das 8h30 às 9, delícia. Aí cheguei aqui, respondi as mensagens, me arrumei e estamos falando com você. Então, essa rotina, antes de dormir, mesma coisa, preparar para dormir. E isso é a mesma coisa na competição. Como é que você se prepara? Pô, você pensa, você raciocina, você aquece bem, você faz a sua rotina e você está pronto. O corpo falou, cara, você está pronto para competir. Eu acho que essa questão da... A gente está falando de... O atleta a gente sempre liga na disciplina, né? Disciplina. Mas disciplina nada mais é do que você fazer aquela rotina que você se preparou, né? Então, assim, as pessoas têm dificuldade de seguir uma rotina, o que eu acho que para o atleta
é muito fácil. Eu boto uma rotina na minha vida e eu faço ela sem a menor dificuldade. Então, assim, a minha rotina, eu acordo hoje 6 horas da manhã, eu leio 1 hora e aí eu treino em casa, porque eu tenho um esquema na minha garagem que eu montei aqui, eu faço meu treino em casa. Então, eu treino de 7 às 8, subo, tomo um banho, coisa e tal, desço para tomar café. Normalmente, eu ainda leio mais 1 hora antes de sair para o escritório, e eu saio para o escritório 9h30, 15 para as 10. Então, legal. Assim, eu já saio para o escritório com 1 hora de malhação e 2 de leitura. E aí, meu dia flui normalmente, pô, eu trabalho muito mais leve, né, cara? Eu tenho feito isso já há algum tempo, o que tem, obviamente, pô, me dado um volume de leitura muito maior, né? E, cara, é um prazer enorme, né, de estar, porra, absorvendo conhecimento de diversas áreas. Você tem tempo para fazer tudo, cara. E quando eu falo para as pessoas, a pessoa não tem tempo, eu falei, cara, mas, pô, se você acordasse 1 hora mais cedo, você já ganhou 1 hora. Pô, não custa nada. É muito fácil, né, Fábio? Tem trânsito, tem crise, tá frio, choveu, tem filho, tem tudo. Pois eu fiz um evento com, não sei se você foi no Arnold Classic alguns anos. O Arnold Schwarzenegger está sempre aqui, né? Sim, sim. E acho que uns 2 anos atrás ou 3 eu fiz uma participação com ele, eu entrevistei, fiz tipo um mestre de cerimônia com ele. Legal. E ele falou sobre exatamente isso que você falou. O Arnold, ele falava que o dia tem 24 horas e dá para fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer, né? Durma 6 horas, estuda 2 horas, trabalha 8, faz exercício mais 2. Aí a turma reclama que 6 horas é pouco para dormir. Fala, então durma mais rápido. Você sabe que eu li um livro outro dia, há um tempinho atrás já, chama Why We Sleep, do Matt Walker. E ele fala da importância do sono, né, cara? E eu sempre, pô, na minha época que eu começava a dar aula muito cedo, né, e ia até de noite, então eu acabava dormindo menos, realmente. Dormia 5h30, 6 horas, e vida que segue estava ótimo para mim. E ele traz a importância das 8 horas de sono, ele explica os processos do sono. E aí eu comecei a me policiar para tentar dormir às 8 horas. E eu consigo fazer tudo isso e dormir às 8 horas, cara, 7 a 8 horas fácil todas as noites, sem nenhum problema. Vai dormir às 10 e acordar às 6, tá ótimo. Porra, muito bom. Eu funciono muito bem entre 7 e 8 horas. Se dormir entre 8 e 9, melhor ainda. Mas não sofro se dormir entre 7 e 8. Agora, dormir menos de 7, cara. Ó, 2 coisas que vai me deixar assim completamente louco. Fome, e esse é o principal, e sono, e pouco sono. Isso não dá. Você sabe que, pô, atleta sempre é regulado por isso, né? Assim, você está treinando, você está comendo, você está dormindo, né? É a nossa vida durante muito tempo. Você sabe que esse negócio de fome era a única coisa que me tirava o humor na vida, era ficar com fome. E aí, de um tempo para cá, vou te dizer que de 2 anos para cá, eu comecei a fazer o intermittent fasting. Que eu achava que eu falava, cara, não vou conseguir fazer isso nunca, como é que eu vou ficar sem comer, coisa e tal. Cara, eu comecei a me sentir tão bem que hoje a questão da fome já não é mais um eixo para mim. Eu já posso ficar se eu tiver que ficar sem comer, eu fico sem comer sem nenhum problema. E eu comecei a fazer o que é o primeiro estágio, né, do fasting, que é 16 horas. Então eu comia às 10 da noite e só ia almoçar às 2 da tarde. Então, a minha manhã, eu fazia tudo isso. Acordava, lia, treinava e só tomava café puro, sem nada. Não é para mim. Não é para mim. Então, eu também achava que não era. Hoje eu nem estou fazendo mais dessa maneira. Hoje o que eu tenho feito é, 1 vez por semana, eu faço um jejum mais longo. E assim, você estressar o teu organismo, eu acho que traz benefício. E é um pouco do que da ciência hoje fala, né, cara? De ter um cara que eu tô para ler agora, tô com um livro dele aqui, chama David Sinclair. Não sei se você já ouviu falar nesse cara sobre lifespan, né? É o livro dele de como você pode combater a longevidade. Combater não, como é que você pode ter uma vida mais longeva. Enfim, tem muitos estudos disso, né? E eu comecei a fazer o intermittent fasting. Hoje eu faço uns jejuns assim mais prolongados, eventualmente. Mas eu saí, o que eu queria colocar, assim,
eu saí da neurose da fome, cara, que era um negócio que me acompanhava e que me tirava o humor. Hoje eu fico tranquilo, mesmo sem estar alimentado, entendeu? Minha mulher agradece, minha mulher agradece. Eu tenho prazer em sentir mau humor quando estou com fome, porque eu adoro comer. Adoro tomar vinho, adoro comer devagar. Não, eu também, eu gosto desses prazeres todos. Mas eu tenho uma coisa que eu acho importante da gente entender, é assim, cara, eu tento não me tornar dependente de absolutamente nada. Né? Então, o fato de eu falar assim, cara, tudo bem, eu gosto de comer, mas se não tiver, beleza, não tem. Eu gosto de, sei lá, eu gosto de dirigir meu carro, mas se não tiver também, cara, não tem. Eu não preciso, na verdade, de muita coisa, né? Acho que quando a gente... O desapego é fundamental. E nesse momento de quarentena, o tanto de roupa que eu estou usando, acho que 3 camisas, porque você depois precisa mais? Precisa mais? Não precisa. Shorts. Talvez precise para os outros, né? Mas para a gente não precisa. Né? Eu acho que a gente vai sair dessa quarentena melhor, Gustavão. A gente vai ter um monte de lição aí de evolução pessoal, né? Podemos ser mais pobre, né? Mas vamos ser melhor. Não, isso mas pensa o seguinte, vai estar todo mundo mais pobre, então a pobreza também pode ser uma questão de referência, pô. A gente é competitivo, né? Competitivo. Pô, a gente não vai estar pior que os outros, pô. Só não quero ficar pior que todo mundo. É isso mesmo. Legal. Gustavão, muito legal, cara. A gente está chegando no final aqui, eu estou meio do teu tempo aqui, mais de 1 hora que eu tinha prometido que a gente ia fazer isso, tentar em 1 hora. Mas eu queria que eu sempre peço para os meus convidados darem uma indicação de livros que estão lendo ou que marcaram a vida. Eu sei que você é um leitor aí. Queria ouvir de você um pouquinho o que você tem lido e livros importantes que você acha que as pessoas deveriam ler também. Eu gosto de ler, eu tenho pouco... eu leio pouco ficção, né? Então gosto livros... eu leio nada ficção também. Eu deveria até, mas eu não leio nada de ficção quase. Eu estava com o Mário Sérgio Cortella uma vez, né? E eu pedi uma indicação de livro para ele. Ele falou assim, cara, eu queria ler alguma coisa mais de ficção, né? Só que eu não gosto, eu gosto de fatos mais reais, tal. Ele falou assim, cara, tem um livro bom para você, que é do Gore Vidal, que é o Criação. E esse é um livro, inclusive ele está aqui, eu estou numa casa fora de São Paulo, mas ele é um livro que está aqui, eu preciso achar ele para fazer uma releitura. Que ele faz uma relação de Xerxes, né, o Xerxes, que foi o rei da Pérsia, o filho do Xerxes, o pai, né, o Pérsius, e ele coloca toda essa turma, 400 a.C., mais ou menos, naquela época, com Confúcio, com todos os pensadores ali da época, no mesmo ambiente persa, de domínio persa e de história. Então, você tem uma história baseada em fatos reais. Então, eu que gosto de história e gosto de fatos reais, legal. Um quê de ficção dentro desse cenário, né? E contado pelo braço direito do Xerxes e do Pérsius. Né? E aí... Dários, desculpa, falei Pérsius, do Dários. O Dários, que é o pai do Xerxes. Então, esse é um livro bom aí, quem gosta de ficção, história e tudo mais. Mas como eu sou mais da linha de fatos práticos, daquilo que a gente utiliza no dia a dia, você mencionou o livro que é o Mito Empreendedor, que é do Michael Gerber. Ele é um livro, ele é muito bom, muito prático, muito simples, que para quem quer empreender é um livro que vale a pena uma leitura. Uma leitura, assim, pega um dia, cara. Vai gastar umas 2, 3 horas ali. E ele tem um fato interessante no meio ou mais para o final, que ele conta a história do hotel. Não sei se você lembra que ele fala que ele vai para um hotel e ali está tudo perfeito. Que chega o café, o jornal. Champanhe, o restaurante. Aí ele vai conversar com o gerente, o cara fala assim, cara, processo. É um moleque, né? Ele falou, não, eu tô aqui há 5 meses, é só um processo. Mas eu acabei de chegar aqui, eu vendia coxinha na esquina. Né? O cara ele veio de uma área completamente diferente e o cara... Então, quando a gente pensa no desenvolvimento, a gente pensa, cara, que coisa absurda, como é que você conseguiu fazer isso? Cara, playbook. Né? É o jogo, é o livro para como você joga o jogo. Então, processo, playbook. Então, é um livro que separa bem essa questão do especialista, do gestor e do empreendedor, né? Do sonhador, de quem executa e de quem é técnico, né? E essa briga entre os três, que é uma coisa muito legal, que a gente, no meio empresarial, a gente vive. Tem 3 livros que eu gostaria de te trazer além. Quantos livros você quer? Quantos você me mandar. Para mim, eu já estou anotando aqui. Eu gosto muito do Daniel Goleman, né? Então, ele tem lá
porque os livros todos, ali os livros famosos dele, e o Foco é um deles, né? Inteligência Artificial é um livro dele, e o Foco é um puta livro que eu adorei, é muito legal. Mentes Brilhantes e Talent Code também, Mentes Brilhantes e o Código do Talento, é outro Daniel também, é o Daniel... Putz, é tanto Daniel, deixa eu... Depois eu vejo aqui Tem o Daniel Kahneman também, do Rápido e Devagar, que Daniel é sensacional, Goyle. né? Não li ainda o Rápido e Devagar, mas o Daniel Goyle, que é esse que escreveu esses dois. Indicação do meu filho, então, é o Código do Talento e Equipes Brilhantes. Muito bom esses dois livros aí, fantásticos. Inclusive o Talent Code, esse que é o Código do Talento, não sei se você já leu esse livro, mas leia. Não li ainda, já anotei Fala da aqui. Baía de Bielina e do desenvolvimento da habilidade e do talento das pessoas. Esse aqui, cara, é um livro para vai ficar louco. Aqui. É muito didático e muito mais cientista, assim. Ele dá muitos detalhes, mas é um livro... depois que você passar as primeiras páginas ali, você vai. Eu estava assim, putz, muita informação e tal. E um livro, para mim, esse todo mundo tem que ler, que é Os Segredos de uma Mente Milionária, que é do Harv Eker. Esse livro, ele que ele fala muito de ganhar dinheiro, né? Mas você tira a palavra milionário desse livro... Às vezes os caras erram no texto, né, cara? O texto... às vezes o cara erra no título, né? O título parece meio idiota. Mas ele é muito bom para essa finalidade do Harv. Mas você tira a palavra milionário de tudo aquilo, é como se fosse um alcoólatras anônimos, assim. Então, é uma receita de bolo para que você tenha sucesso na sua vida. Então, você tira a palavra milionário e você coloca sucesso, cara, você vai. Você separa o criador da criatura, de quem reclama, quem se vitimiza, de quem quer fazer, de quem tem foco no futuro, tem foco no trabalho e quem só fica se vitimizando. Ele coloca muito claro esse negócio e ele põe lá as ações da mente milionária, as ações de uma pessoa com mente milionária. Cara, faça uma leitura com as analogias de uma pessoa de sucesso para o futuro. Cara, um livro fantástico. E um livro que eu estou lendo hoje, né? Talvez só para encerrar aqui, para liberar também, que é esse aqui. Né? Tá ao contrário aqui. Não, tá certo. Indicação da minha filha, né? People can drive you crazy if you don't give them the keys. Então as pessoas não podem te deixar loucas se você não der a chave. Esse aqui é do Mike Bechtel, não sei como pronuncia isso aqui, não sei se dá para ver. Mike Bechtel, dá. Bechtel, não sei se você já conheceu esse livro. Não conhecia. Na verdade, eu não li nenhum dos que você falou, tirando o Mito do Empreendedor, né, que a gente já mencionou antes. Os outros eu não li. Daniel Goleman, obviamente, já escutei muito, mas não li nenhum livro dele ainda. Não, vale a pena. Eu vou te sugerir, cara, você gosta de história de fatos reais. Eu terminei agora, cara, um livro muito impressionante, que é o Arquipélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn. Cara, é a história dos campos de concentração da União Soviética. Na época, Arquipélago Gulag. Os Gulags são os campos de concentração, né? E como eles eram espalhados na União Soviética e começa logo após a Revolução e se estende por todo o período de Stalin, pós-guerra. Cara, é um negócio monstruoso, mas assim, relatado por um cara que viveu lá dentro, né, cara, com relatos de várias pessoas que foram sobreviventes do campo. Os campos chegaram a ter 20 milhões de pessoas, né, nesse período. Assim. Um negócio assim, faz Hitler ficar pequenininho. E a gente falou do Daniel, né, o Daniel Kahneman, que escreveu O Rápido e Devagar. O Rápido e Devagar foi um livro que eu tentei ler 2 vezes e parei no meio. Era aquele início meio difícil, falar, não, para. Mas foi um dos melhores livros que eu li, cara. Vale muito a pena. Ele fala de como a mente humana funciona. Ele divide em 2 sistemas, né? O sistema rápido e o sistema devagar, sistema 1 e 2. Como o sistema 2, o racional, é preguiçoso e o que a gente bota em primeiro lugar é o sistema 1. Pô, é muito interessante. Tem milhões de exemplos práticos aí para pessoal. Ele está na minha lista, eu já tenho. Eu comprei um monte de. Eu botei uma meta esse ano, Fábio, de ler 30 livros. Eu leio assim com frequência, não sou
Eu já li muito mais no passado e nos últimos 3 anos eu tinha dado uma diminuída. E no semestre passado eu falei, cara, eu vou voltar e preciso gastar tempo com isso. E esse ano eu botei 30 livros de leitura, né? Aham. Esse aqui, o do Michael Phelps, foi o que eu li nessa... É um livro rápido, mas eu levei 2 semanas para ler. Aham. Só que é um livro para ler em 3 dias, do Michael Phelps. Aham. E 30 livros rápido e devagar que você indicou, ele está na minha lista, está lá no meu escritório, está lá em São Paulo. Ele vai ser... me parece um estilo mais assim, parecido com Antifrágil. Não sei se você já leu, do Nassim Taleb. Então, o Taleb eu li a lógica do Cisne Negro, li o Iludidos ao Acaso e estou com o Skin in the Game para ler agora. Está na minha fila aqui. E o Taleb é um cara que ele comenta um negócio muito legal quando ele está falando de... Eu acho que é no Cisne Negro, que ele comenta sobre a biblioteca do Humberto Eco. E ele fala que a biblioteca, o importante da biblioteca são os livros que você não leu ainda. Né? Então, assim, você ter os livros para ler, você já tem um livro rápido e devagar. Né? Você ter os livros que você não leu ainda é o que faz a sua biblioteca ser interessante e instigante para você. Olha aqui. Olha aqui. Aí. É isso aí. Mais uns aqui, ó, tá aqui atrás. Esse aqui tá a minha biblioteca não lida. Eu tenho uma biblioteca não lida do lado da minha mesa lá em São Paulo. Você falou do Skin in the Game. Você é carioca, né? Eu sou. A carioca tem menos esquina do que tem bastante esquina, carioca, né? Mas menos do que um cara de Ituverava, que é o meu caso, né? Ituverava, cara, carioca não chega nem perto, né? Não, né? Tudo bem, mas o Skin in the Game, lá em Ituverava, pode falar palavrão aqui no seu canal? Pode, pô, você fica à vontade. Skin in the Game, o cara viu um negócio, a gente já falava isso lá em Ituverava, desde que eu tinha 10 anos de idade, 5 anos de idade, a gente já falava de Skin in the Game. Só que não falava Skin in the Game, a gente falava cu na reta. Pô, a gente botava o cu na reta. O cara vem skin in the game. É a mesma coisa, né? A galera tá assim, ó. Então, quando você tem o cu na reta, cara, aí o negócio. Aí o bicho pega. Esse livro podia ter sido escrito em Ituberava, pô. Praticamente ele foi, só que ele ficou assim para quem vivenciou aquilo. Muito bom, obrigado. Muito Fábio. bom, Gustavão. Muito obrigado, cara. Foi irado. Pô, tenho certeza que a turma vai adorar esse papo aí. Muito obrigado pelo teu tempo aí. Sucesso sempre. Espero que a gente esteja junto em breve aí. Muito legal. Um abraço para você, cara. Valeu, cara. Tudo de bom.